Bom dia, bora conversar, bora bater um papo. Ontem aconteceu uma coisa interessante. Fui abordada por uma pessoa, estava atendendo, e essa pessoa me perguntou, né, se eu era pastora, enfim, se eu tinha feito teologia. Aí começamos a conversar. E essa pessoa começou a meio que me criticar, sabe? Porque para ser pastor tem que ter curso de teologia, tem que fazer seminário e tudo mais e tal. E eu já entendendo aquela história, já comecei a falar assim com o Espírito Santo, né? Falei, tem alguma obra aí na vida dessa pessoa, né? E comecei a conversar com essa pessoa, dando oportunidade para ela desabafar, falar e tudo. E ela começou a falar de si, dos seus problemas, das suas lutas, seus traumas de infância. E ali mesmo sem querer, eu estava fazendo um papel de um pastor. Mas não é sobre isso só que eu quero falar, não. Que eu quero falar uma coisa muito interessante. Tem muitas pessoas que estão cheias de Deus e elas não sabem, porque elas estão se prendendo à teologia, a reconhecimento de um homem ou de uma mulher ou de uma convenção. E eu quero falar para essa pessoa, que talvez é você aí que está me vendo, que está me ouvindo aí. Eu quero dizer para você, ei, Deus não precisa necessariamente disso, embora Ele fala na sua palavra que Ele honra toda a autoridade que é constituída por Ele. Mas se Deus quiser te usar, e se Ele não quiser te usar na igreja? E se Ele quiser usar a sua vida para um outro propósito, para uma outra direção, para outra coisa, de uma outra forma, a qual ninguém nunca foi usado? E talvez você está aí pensando que Deus não é com você, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, essa pessoa começou a conversar ontem comigo. Ele pensava que ele não era capaz, que ele não ia conseguir, que Deus não era com ele. Mas depois que eu ouvi ele ali uns 20 minutos, meia hora mais ou menos, eu pude notar que ele estava tão cheio de Deus, tão convertido por dentro, que nem ele mesmo sabia. Nem ele mesmo tinha ideia do quão cheio de Deus ele estava. E eu falei isso para ele. Eu disse para ele, interessante, né? Você falou para mim que gosta de tomar uma cervejinha. Você falou para mim da sua infância. Você falou para mim das igrejas, do curso de teologia. Você falou da palavra. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Você está tão cheio de Deus, que você não tem ideia. E talvez você está pensando aí que você não é merecedor, que você não é digno. Então eu quero falar para você que está me ouvindo. Ei, Deus já te escolheu. Você é digno sim. Porque o amor de Deus superabundou a nossa vida, nos encheu de graça, nos deu favor imerecido. Não porque somos, mas porque Ele é. Não porque temos, mas porque Ele tem. Não porque podemos, mas porque Ele pode todas as coisas. Eu quero dizer para você, não desanima não. Não desanima. Não pensa que você não é digno. Não pensa que você não é capaz. Não pensa que você não pode. Você é digno, você pode e você vai cumprir tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele não é injusto para ficar esquecido das obras. Ele que escolhe. E se Ele te escolheu? E se Ele te chamou? E se Ele tem uma obra na sua vida? Você já pensou nisso? Então eu quero, em nome de Jesus, determinar sobre você a bênção do Senhor. Determinar na sua vida que Deus venha te usar de uma maneira poderosa. Que Deus venha te encher cada vez mais. Esse rapaz pensava que ele estava seco.
pensava que ele não tinha nada. Mas quando ele abriu a boca e começou a falar do que ele viveu, do que Deus fez na vida dele e do que ele acredita em Deus, ele estava bem convertido. Ele estava bem cheio de Deus. E eu fiquei maravilhada. Os olhos dele brilhavam. A imagem do rosto dele mudava quando falava do Senhor. Só que ele não tem o reconhecimento do homem, da igreja. Ele não aceitou Jesus ainda. Mas ele estava cheio de Deus. Que o Senhor possa te encher cada vez mais dele. Que você possa entregar a sua vida para Ele. Que você possa confiar no Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito. E Ele tem surpreendido os nossos corações. Que a bênção de Deus seja sobre você. E que você possa ser instrumento dele nessa terra. É o que eu desejo para você. Tá bom? E aí agora eu vou trabalhar. Que Deus te abençoe. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. É assim que ele permitir, a gente volta aí para gravar mais um vídeo. Fica na paz do Senhor.